Olá, a paz de Cristo esteja contigo. Estamos hoje, começando partilhando a palavra, e nesse tempo nós vamos partilhar aqui Marcos capítulo 8, versículos 27 a 35. Esse texto vem falar da proclamação da fé de Pedro em Jesus. Jesus pergunta: quem dizem os homens que sou? Pedro responde, os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros profetas. Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro logo respondeu: tu és o Cristo. E ordenou-lhe severamente que a ninguém dissesse nada a respeito dele. E depois ainda continua o texto. Então assim, tu és o Cristo. O que é o Cristo? O ungido do Senhor. Pedro então tem essa capacidade de reconhecer que Jesus, ele era o Senhor. Agora, por que ele teve essa capacidade de reconhecer? Pela experiência que ele teve com Cristo. Tá? É pela experiência que nós temos com Cristo que nós temos a capacidade de reconhecer que Jesus é o nosso Senhor e assumi-lo em nossa vida. É isso mesmo. Aí, a partir disso, uma vez que eu reconheço que Jesus é Senhor da minha vida e eu passo a ser um discípulo de Cristo, então eu vou procurar fazer aquilo que Cristo está me ensinando. Você está entendendo? Como é importante essa frase de Pedro? Tu és o Cristo, ou seja, um ungido. Uma vez que Cristo é ungido, ele unge. Então, uma vez que eu sou discípulo de Cristo, eu sou um ungido do Senhor. E por isso eu também tenho a graça da unção, da bênção, de abençoar. Você, por exemplo, pai, você mãe, você tio, tia, você tem a graça de abençoar por uma sacerdócio comum. Eu, por exemplo, depois que fui ordenado, eu tenho a graça de abençoar pelo sacerdócio, tanto comum quanto também o ordenado. Fui ordenado para abençoar. Então, uma vez que eu sou ungido do Senhor, eu abençoo em nome do Senhor. Então, tem muita gente que fala assim: para que ficar pedindo bênção? Bênção para o pai, bênção para a mãe, ou então ficar pedindo bênção para o padre. É melhor a bênção ou a maldição? Ou é melhor ficar com a bênção ou melhor ficar sem a bênção? Então aí é uma decisão tua, Então essa aí é a decisão, é você quem toma. Agora, a nós a graça de abençoar. E Jesus ainda continua. Jesus, ele vem falando para que ele ia morrer. Aí Pedro fala para ele: Senhor, para de ficar fazendo isso, não vai acontecer nada disso, não. Ele afasta Jesus e vai falar em segredo lá. Jesus pega e fala alto para todo mundo ouvir: afasta-te de mim, Satanás. Os teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Você está entendendo? Por quê? Pedro não tinha entendido nada, o mistério da salvação. Pedro, é lógico, estava ali vivendo com Jesus naquele momento, só que aí Jesus chama ele de Satanás. Olha só que controvérsia é essa, porque depois Jesus o escolhe para ser o príncipe, aquele que ia iniciar, seu chefe da igreja. Mas que estranho, antes foi chamado de Satanás e agora ele é escolhido, mas aí depois vem outras sequências aqui, que aí futuramente você vai vendo. Pedro, ele declara seu amor ao Senhor e ele ali é escolhido pela experiência e pela entrega. Jesus sabia que daqueles que estavam ali, Pedro se entregaria verdadeiramente. E aí, Jesus, para terminar, ele fala: porque o que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho irá salvá-la. Então, olha, podemos viver nessa vida, podemos ter todas as coisas nessa vida, só que nada nessa vida tem que ser maior do que Jesus em nós. Aí é uma garantia de que nós estaremos salvando a nossa vida e salvando a vida daqueles que estão à nossa volta. Que Deus abençoe você, que você sempre decida por Cristo, que você seja um discípulo de Cristo. Mas para isso, peço ao Senhor que você tenha essa experiência com Ele, a ponto de falar: tu és o Cristo, tu és o meu ungido, tu és o meu Senhor.
A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.